Olá, paz do Senhor, espero que você esteja bem. Nesse vídeo nós vamos falar sobre a atuação do espírito de Nosferatus. E a pergunta é, será que você tem sido atacado pelo espírito de Nosferatus? E para que nós venhamos entender isso, nós vamos voltar às escrituras, vamos analisar como esse espírito age, qual é a atuação desse espírito, para que você então possa discernir, perceber se você tem sido alvo do espírito de Nosferatus, amém? Mas antes de continuarmos, quero fazer um convite a você para que você venha fazer parte da Escola de Intercessores. É um curso online sobre intercessão que eu gravei, são mais de 15 aulas gravadas, onde você pode se inscrever, acessar as aulas, assistir no seu tempo, dentro de um período de 6 meses, reassistir se for necessário, tirar dúvidas através do suporte, eu mesmo vou estar te respondendo lá. Então eu quero te convidar a acessar o link que eu vou deixar aqui na descrição, escoladeintercessores.com, e fazer a sua inscrição, amém? Que você já vai ter acesso imediato ao curso. Agora, sem mais delongas, vamos falar sobre a atuação do espírito de Nosferatus. Talvez você já tenha ouvido falar de alguma forma sobre o termo espírito de Nosferatus, ou não, mas o fato é que essa nomenclatura é mais conhecida no meio do campo da libertação, da batalha espiritual, sendo conhecido nesse meio então como um espírito vampírico que atua com morte, roubo de energia, cansaço, sonolência, dentre outras coisas que nós vamos falar aqui. São demônios que drenam a energia, sendo como vampiros espirituais. Você pode chamá-los de Nosferatus ou de espíritos que drenam a energia. Enfim, nós vamos se aprofundar aqui nessa questão da nomenclatura principalmente. Mas ao ler as escrituras, parece que nós não conseguimos encontrar esse nome diretamente. Isso é verdade. Não encontramos o termo Nosferatus na palavra do Senhor. Mas a pergunta é, será que de alguma forma existe alguma referência dentro da palavra do Senhor que pode pelo menos nos apontar para isso? É isso que nós vamos entender aqui, pois no Velho Testamento nós podemos encontrar alguns pontos que podem apontar para demônios de forma direta e outras de forma mais indireta. Por exemplo, existem categorias demonológicas que diz respeito a analogias a animais. Não que os animais são demônios, mas que existem analogias quanto a isso, trazendo uma representatividade de suas características em relação a verdades espirituais e, nesse caso específico, de atuações demoníacas. Inclusive, eu fiz um vídeo, uma série de vídeos, na verdade, sobre Lilith, um estudo sobre Lilith, onde eu falo muito sobre essa analogia dos animais e a atuação de demônios. Vou deixar o card aqui para você assistir. Porém, realmente não encontramos o nome Nosferatus nas Escrituras, na Palavra de Deus. Mas eu acredito sim que podemos encontrar uma representatividade desses espíritos malignos que atuam da forma que descrevemos como espírito de Nosferatus, ou como apelidamos, de espírito de Nosferatus, que apontam para suas características de morte, roubo de energia, cansaço e sonolência. E a analogia que podemos fazer aqui também está com um animal descrito em Provérbios, capítulo 30, no versículo 15 ao 16. A sanguessuga tem 2 filhas, a saber, Dadá. Há 3 coisas que nunca se fartam, sim 4 que não dizem basta. Elas são a sepultura, a madre estéril, a terra que não se farta de água e o fogo que nunca diz basta. Bem, mas precisamente o que nós queremos observar aqui, nos atentar, está no versículo 15, onde a palavra sanguessuga no hebraico é a palavra aluká. E essa é a única vez que essa palavra aparece nas Escrituras, na palavra do Senhor, no original. E essa palavra faz referência a realmente uma sanguessuga ou uma sanguessuga de cavalo, sugava o sangue dos cavalos. Segundo estudos, tal verme era muitas vezes associado na cultura como vampiros demoníacos. Todavia esse texto, claro que está se referindo a algum tipo de parasita que se alimenta de sangue, não tendo uma relação clara, obviamente, com seres demoníacos, mas existe uma interpretação, segundo estudos de demonologia, que diz que indiretamente nesse texto se faz referência à atuação de demônios. Podemos chamar assim então de espírito de Nosferatus? Sim, podemos. Mas o que de fato devemos nos atentar são suas características, além do seu nome. Devemos nos apegar mais às suas características, suas formas de agir e às suas portas de entrada, que é o que nós vamos falar aqui, do que se apegar ao seu nome. Chame como espírito de Nosferatus, espíritos de sanguessuga, espíritos que drenam energia, espíritos de morte, enfim, nós vamos falar das portas da qual esse espírito, entre essa sanguessuga, esse parasita demoníaco, acaba atuando, ok? E para podermos começar a entender isso de forma clara, nós devemos nos lembrar que a palavra nos diz, em Levítico 17, no versículo 11, que a vida está
no sangue, porque a vida da carne está no sangue. Isso já nos aponta para a primeira característica, a primeira porta de entrada, a primeira legalidade que pode existir para que haja a atuação desse espírito maligno, esse espírito de Nosferatus. E a primeira porta, a primeira legalidade é o envolvimento com a morte. Esse espírito maligno, com uma sanguessuga, ela opera debaixo de um comando de morte, drenando a vida, o ânimo e as forças de suas vítimas. A sua primeira porta de entrada que podemos identificar é por meio de rituais de morte, culto à morte, necromancia e festividades de morte, como Halloween e dentre outros ritos pagãos, onde existe feitiçaria, bruxaria, derramamento de sangue, todo tipo de ocultismo pode ser porta para que esse espírito maligno comece a atuar, ou pessoas que trabalham no ocultismo comecem a liberar a atuação desse espírito maligno, trazendo depressão, morte, roubo de energia, desânimo e cansaço extremo. O seu envolvimento ou o envolvimento de outras pessoas a fim da liberação desse espírito pode fazer com que essa atuação comece a operar. Amém? Então esse é o primeiro ponto, que se algum momento você se envolveu com isso, a sua família se envolve com isso, você ainda não se arrependeu por isso, você deve então se arrepender diante do Senhor para que essa legalidade seja removida. Nem todo caso de sonolência, depressão, cansaço é espiritual 100%. Devemos identificar as portas, às vezes é algo hormonal, enfim, mas o fato é que se for espiritual pode estar sendo causado pela atuação do espírito de Nosferatus, se houver, por exemplo, esse tipo de legalidade que eu citei aqui de forma breve, para que esse vídeo não fique muito longo, ok? A segunda porta ou a segunda legalidade que pode haver para que esse espírito de Nosferatus, esse espírito sanguessuga, encontre um lugar para atuar, para agir, é por meio das feridas da alma. E para entendermos isso, é muito importante nós fazermos a analogia agora com o animal citado aqui em Provérbios 30, que é a sanguessuga. Então vamos lá, quando uma sanguessuga morde alguém, né, uma sanguessuga no geral, ela libera uma substância química que aumenta a irrigação no local para evitar a cicatrização. Por isso a pessoa pode sangrar por horas. Esses espíritos de morte também atuam drenando a vida emocional e espiritual da pessoa por meio de feridas na alma através da rejeição, traição, trazendo assim desânimo e tristeza. E é necessário a liberação do perdão para que haja cicatrização de feridas. Se não há liberação de perdão, pode ser porta para que esse espírito venha a atuar. Se existem feridas profundas, se existem feridas não tratadas, que seguem sangrando na sua alma, é necessário a liberação do perdão, é necessário a cura, é necessário a restauração, porque isso pode ser porta para a atuação desse espírito de Nosferatus, trazendo mais uma vez desânimo, tristeza, apatia, enfim, porque se você não libera perdão e não se permite entrar em um processo de cura, onde a sua ferida é tratada, é curada, ela segue aberta, jorrando sangue. Amém? Podemos fazer essa analogia. Inclusive eu fiz um vídeo falando sobre a atuação de demônios dentro da legalidade da falta de perdão, e eu vou deixar o vídeo aqui no card também para você assistir. A outra porta, outra legalidade que possamos dar, a terceira das 4 que eu vou citar aqui, é relacionamentos tóxicos. Não podemos esquecer que as sanguessugas são parasitas e devemos pedir discernimento para o Senhor para identificarmos relacionamentos tóxicos, relacionamentos parasitas, que são baseados em interesse próprio, relacionamentos abusivos, relacionamentos baseados na bajulação, sustentados por bajulação, por mentira, por manipulação e por hipocrisia. Sendo assim, podemos citar aqui até mesmo casos da dependência emocional. Agora, o que é uma dependência emocional? De forma resumida, alguns estudos podem nos dizer que a dependência emocional é quando um indivíduo permite que outros afetem seus sentimentos e emoções e passa a depender desses para sentir-se feliz. Isso impacta negativamente em sua autoestima, uma vez que a formação dela depende de terceiros. E alguns profissionais da psicologia também dizem a respeito da dependência emocional que acreditam que esse comportamento possui raiz na criação do indivíduo desde sua infância, em casos em que os pais são narcisistas ou deprimidos, fazendo com que a criança desenvolva uma necessidade extra por eles, no intuito de oferecer-lhes um senso de propósito. Dado certo momento, a pessoa afetada perde a capacidade de agir, tomar decisão sozinha e assumir responsabilidade.
por suas ações. Ao ser emocionalmente dependente, a autoestima depende da opinião ou reconhecimento de terceiros. E vamos aprofundar um pouquinho mais aqui. Outros estudos também sobre dependência emocional nos dizem que a dependência emocional caracteriza-se pelo apego excessivo a outras pessoas. Essa pode ser um cônjuge, um parente ou um amigo. Todavia, é mais comum ver esse tipo de dinâmica em relacionamentos amorosos, onde são investidas mais emoções e sentimentos. E essa dependência é mais presente quando há uma dinâmica doentia, entenda que não é algo normal, que é baseada em possessividade e ciúmes exagerados entre duas pessoas. O dependente quer ser o centro do mundo do outro, uma idolatria, né? Sufocando-a com suas demandas e necessidades. As partes envolvidas deixam de querer ficar juntas por prazer e sentem-se obrigadas a permanecerem no relacionamento. Isso são características de um relacionamento tóxico, de um relacionamento parasita, de dependência emocional. Relacionamentos assim tendem a carregar sentimentos de inveja, desatar ciúmes, como nós vemos aqui, possessão, né? Sentir dono do outro, exclusivo do outro, traição, palavras de morte. E encantamento muitas vezes envolve a bajulação, envolve sim questões espirituais de encantamento e no caso da dependência emocional até mesmo a idolatria, como nós lemos agora há pouco. São relacionamentos parasitas e esse espírito maligno atua principalmente, e eu tenho percebido isso, ele atua principalmente dentro dessa legalidade, roubando a vida emocional, ministerial, financeira, por estarem debaixo de um relacionamento falso e de encantamento, desatando sentimentos de derrota, intimidação, fraqueza física, sonolência, cansaço emocional, desânimo, sentimentos de inferioridade e sufocamento, porque esses tipos de relacionamentos eles drenam a vida do outro. Amém? Então, com certeza, isso eu posso dizer, se existe um relacionamento de dependência emocional, em algum momento esse espírito começará a atuar e trazer esses sentimentos de cansaço, de sufocamento, de desistência, de desânimo, intimidação, fraqueza, porque é algo maligno. Com certeza esse espírito de Nosferatu irá agir onde houver esse tipo de relacionamento, podendo atingir ambas as partes. Amém? Então devemos pedir discernimento ao Senhor para podermos discernir quais relacionamentos são parasitas, quem que nós estamos dando acesso ao nosso coração, sentando na nossa mesa, para quem nós estamos abrindo o nosso coração, com quem nós estamos fazendo aliança. Porque sem discernimento podemos estar fazendo aliança com relacionamentos parasitas, relacionamentos tóxicos que irão drenar sua vida emocional, sua vida financeira, sua vida espiritual, irá causar danos mentais, de estresse. Então você precisa buscar discernimento e sabedoria do alto, porque esse espírito certamente, principalmente atuará. E a quarta legalidade que esse espírito pode entrar, por onde esse espírito pode agir, é através da sexualidade, da perversão. Nosferatu atua onde há derramamento de sangue. Na relação íntima existe o derramamento de sangue e uma vida de promiscuidade, uma vida de pessoas que estão na pornografia, que estão na fornicação, podem abrir portas para que o espírito de Nosferatu, para que esses espíritos que atuam nesse segmento, nessas características que estamos falando aqui, como sanguessugas espirituais, comecem a atuar, ok? Trazendo roubo na vida emocional, nas energias, trazendo cansaço, trazendo depressão, trazendo morte, ok? Então precisamos ficar atentos em relação a isso. E as representatividades agora, para nós encerrarmos, as representatividades mais comuns desse espírito de Nosferatu é a sanguessuga, como nós lemos aqui em Provérbios capítulo 30, no versículo 15, mas também morcegos, ok? Muitas vezes em visões, em sonhos, percebo que muitas pessoas se movem no profético, pessoas sérias têm discernimento quando há a atuação desse espírito maligno dentro de uma dessas quatro portas. Então devemos pedir perdão por esses pecados, devemos deixar para trás essas práticas pecaminosas para que não venhamos dar espaço para que esses espíritos malignos acabem atuando. E principalmente você precisa sondar os seus relacionamentos e as suas intenções e pedir sabedoria do Senhor, sabedoria do alto, para que você possa discernir, porque se existe um relacionamento de dependência emocional, uma hora ou outra esse espírito maligno ele vai começar a agir com essas características, drenando vida, drenando morte, trazendo cansaço, roubo ministerial, roubo financeiro, enfim. Espero que esse vídeo tenha ficado claro, tenha te ajudado a receber discernimento da parte do Senhor
biblicamente, para que você possa discernir e reconhecer e se antever quando estiver sendo atacado por esse espírito de Nosferatus. Amém? Deus abençoe e até o próximo vídeo. E não se esquece, faz a inscrição na Escola de Intercessores, que eu creio que você vai ser grandemente edificado pelo Senhor. Amém? Deus abençoe.